Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Administrador de Banco de Dados, disciplina 2. Estamos aí falando sobre modelagem de banco de dados. Tá? Hoje falaremos sobre um assunto muito legal, que é o diagrama de entidade e relacionamento. Tá? Essa aula de hoje eu vou dividir ela em 2 vídeos, tá bom? Bastante conteúdo que nós temos para aprender, para quem já sabe um pouquinho para revisar. Tem regrinhas muito específicas para aprender, para anotar, para pregar na porta da geladeira para decorar, tá? Mas eu tenho certeza que se vocês seguirem exatamente as regrinhas, vocês vão ver que o diagrama de entidade de relacionamento para criar é mamão com açúcar, tá? É muito fácil. Beleza? Mas primeiro a gente tem que entender vários conceitos, então peço que vocês prestem bastante atenção. Esse é um dos principais assuntos da área de modelagem de banco de dados. Tá? É muito importante um administrador de banco de dados entender isso, então é um assunto complexo, né? Envolve muitos detalhes, tá? Então é importante que vocês aprendam isso e depois reveem essa aula várias vezes, se for necessário. Tirem as dúvidas comigo no fórum e etc. Tá bom? A partir desse conteúdo, vocês vão fazer vários exercícios ao longo dessa disciplina 1, dessa disciplina 2, desculpa. Tá? Então, para fazer os exercícios, tem que aprender o conteúdo. Vamos lá então, galera. Modelo conceitual. Então, na aula passada, eu mostrei para vocês que o banco de dados, a aula passada não, né? Na disciplina passada, eu mostrei para vocês que o banco de dados, o processo de construção de um banco de dados é dividido em basicamente 3 fases: o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Beleza? Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre o modelo conceitual. Nessa disciplina, na verdade, a gente vai começar falando muito de modelo conceitual, depois, no final dela, a gente vai falar sobre o modelo lógico. Beleza, galera. Então, o modelo conceitual, ou seja, o projeto, também chamado, né, de projeto conceitual, é a parte do projeto do banco, fazendo aquela analogia lá, lembra a engenharia civil, a parte de projetar, a parte que o arquiteto projeta uma casa, a ideia aqui é a mesma, de desenhar o banco de dados, né, de projetar, seria, pensem, lembrem de, sempre que na informática falar de projetar, está falando de desenhar, tá? É sempre mais ou menos essa mesma ideia. Muito bem, então o modelo conceitual consiste em demonstrar de forma gráfica, tá? Lembra gráfica, desenho, tá bom? A estrutura de armazenamento de dados dos requisitos do sistema. Prestem atenção nisso. A estrutura de armazenamento ou banco de dados. O que ele vai armazenar? Essa estrutura que é criada, né? Esse banco de dados é criado em um sistema, em um software, para armazenar as informações dos requisitos do sistema. Tá? Já a gente vai falar sobre requisitos, vocês vão entender o que é esse requisito. Tá? Ou seja, como o software irá guardar os dados inseridos nele. Então, o banco de dados serve para que o software, certo? A camada de aplicação, o software em si, o que o usuário vai usar, as telas, tudo, vai servir para armazenar todas aquelas informações que são digitadas pelo usuário ou só consultadas pelo usuário. Okay? Então, por exemplo, você aí que trabalha, vamos pensar no exemplo mais prático que todo mundo aqui já viu. Você foi no supermercado ontem fazer uma compra e você viu que lá a caixa está passando os produtos naquele sistema, né? A caixa não anota os produtos no caderninho para poder fazer baixa depois. É feito um sistema, vai passando ali no leitor de código de barra, que nada mais é do que substitui a digitar o código. Tanto é que quando o código de barra tá ruinzinho e o sensorzinho não consegue ler, ela tem que digitar o código, enfim. Aquele sistema, né, aquele software, existe um banco de dados ali atrás que está armazenando tudo. Ele armazena todos os produtos que estão cadastrados nele, ele sabe, ele está, na hora que a menina está passando, a menina do caixa está passando os produtos do caixa, ele está armazenando todos os produtos que estão sendo vendidos, tá? Depois ele vai armazenar qual foi o valor que deu aquela venda, tá?
Então, hoje, um banco de dados, ele é uma estrutura que é criada para armazenar aquilo que é salvo ou consultado pelas funções do sistema, pelas funcionalidades. Essas funcionalidades do sistema é chamado de requisito. Ok, Jorge? Estou adiantando aqui o assunto do requisito, tá? E isso serve para tudo, galera. Tá? O seu celular, por exemplo, você baixou aí o seu aplicativo do banco, a Caixa Econômica, por exemplo, né? E você está consultando lá o seu saldo da sua conta bancária. Quando você consulta o saldo da sua conta bancária nesse seu aplicativo aí do seu mobile, você está consultando está usando uma função do seu software, do seu aplicativo, e esses dados da sua conta bancária está salvo no banco de dados de um sistema da Caixa Econômica, certo? Tem algum lugar, algum computador do Brasil, possivelmente não, certeza que está armazenado lá em Brasília, né, num servidor, está lá armazenado os dados da sua conta bancária, quantos de dinheiro tu tem lá dentro, né? Então, não tem segredo. O software é uma estrutura que armazena os dados dos requisitos, das funcionalidades que o software, as funcionalidades que o usuário utiliza em um sistema. Ok? Tá claro isso? Beleza. Então, o resultado desse processo de modelagem, quando a gente modela um sistema, tá? Isso é um termo muito usado também na informática, na parte de projetar. Então, às vezes eu falo assim, eu vou modelar um sistema, significa que eu vou projetar um sistema, eu vou desenhar o sistema, ok? Isso serve para tudo. Eu posso modelar um banco de dados, eu posso modelar um diagrama de classe, eu vou falar um pouquinho dos outros diagramas que a gente tem na fase de projeto, eu posso modelar uma interface, né? Olha só, eu tenho aqui um desenho muito legal, vou mostrar, se dá para mostrar para vocês. Isso aqui eu estava usando para numa disciplina de engenharia de software que eu leciono também no IFA. Aqui, ó, isso aqui eu estava modelando, olha só, uma tela de um computador, ó, uma tela de uma funcionalidade, ó. Estava modelando para mim poder mostrar na minha aula. Isso aqui eu modelei. Isso aqui é um projeto, tá? Eu estou desenhando a cara da funcionalidade, a tela da funcionalidade. Beleza, galera. Modelo conceitual, né? O modelo ER, ou seja, o diagrama de entidade de relacionamento, que é o resultado da fase de modelagem, né? Ou seja, o modelo conceitual consiste na criação do diagrama chamado diagrama de entidade de relacionamento, o nosso querido diagrama ER, tá? Então, vocês vão ver quando eu falar modelo ER, diagrama ER, sempre vai ser entidade e relacionamento, beleza? Então, olha só, o modelo ER, o modelo de entidade de relacionamento, será descrito através de um diagrama chamado diagrama de entidade de relacionamento e possui uma simbologia específica que deve ser seguida pelo desenvolvedor. Ou seja, existem símbolos que são utilizados no diagrama, isso serve para todos os diagramas da área da computação. E o legal, galera, é que essa linguagem visual, ela é uma linguagem que funciona em todo o planeta. Então, por exemplo, nós vamos aprender a fazer diagramas aqui. Se eu usar um diagrama de banco de dados aqui agora de um sistema para uma farmácia, certo? E eu for lá no Japão e mostrar esse diagrama para um desenvolvedor japonesinho lá, mesmo que a gente não saiba uma palavra, trocar uma palavra um com o outro, aquele diagrama, se ele for desenvolvedor, ele vai entender, tá? Então é uma linguagem que a linguagem visual, né, a linguagem gráfica, ela independe da língua falada ou escrita, tá? Então esse é o bacana e é o mesmo o diagrama de entidade de relacionamento é um só para o planeta todo. Então todo desenvolvedor do planeta Terra que desenvolve, que analisa um sistema, modela um sistema para modela um banco de dados relacional, utiliza esse mesmo diagrama. Olha que bacana. Então, isso é legal falar porque a área da TI é uma área que ela te proporciona você trabalhar em qualquer lugar do planeta, tá? Independente da língua que você tiver, tá? Na verdade, hoje, você ser um desenvolvedor, se você for trabalhar fora aí do país, basta você saber inglês, tá? O resto é o de menos. Tá? Então, é muito legal isso. Eu gosto muito de falar isso porque eu sou muito apaixonado pela área de tecnologia da informação, de informática, e eu gosto quando as pessoas seguem na área e se dão bem na área. Então, eu vou falar muito disso aqui ao longo do curso, tá bom? Então, é isso.
Muito bem, galera. Então, é uma simbologia específica que deve ser seguida, né? Então, todo desenvolvedor vai seguir essa simbologia específica. Eu não posso fazer um diagrama de entidade de relacionamento do jeito que eu quiser, com o símbolo que eu quiser. Colocar lá um coraçãozinho representando uma tabela, por exemplo. Não é assim que funciona. Existe uma simbologia correta a ser seguida, tá bom? Então, no diagrama entidade de relacionamento, utilizamos símbolos gráficos para representar o que será salvo, certo? Quais os dados serão salvos e como esses dados se relacionam. Então, o diagrama de entidade de relacionamento ele vai ter símbolos para cada uma dessas coisas. O que vai ser salvo, ou informação, qual é a entidade que será salvo, a gente vai falar bastante sobre isso, né? Qual são os dados, quais são as características dessa entidade, vai ser mostrada também no diagrama, e como esses dados vão se relacionar, vai ser mostrado no diagrama. Então, o diagrama é bem completo, tá? Ele mostra tudo, ok? No desenvolvimento de sistemas, tá? No desenvolvimento de sistemas, a fase de projeto, lembra que eu falei na aula de introdução ao banco de dados, que para desenvolver o sistema nós temos aí, basicamente, 4 passos, que é analisar, projetar, construir e testar. Tá? E por último, seria entregar, dar o suporte, tá bom? Então, na fase de projeto, que seria a fase 2, ele envolve a criação de vários diagramas e até possuímos uma linguagem para isso. Então, na informática, a gente tem uma linguagem gráfica, uma linguagem de modelagem, tá bom? Que chama-se UML, que é a linguagem de modelagem unificada, tá bom? Dentro dessa linguagem, a gente tem vários diagramas que são criados. Diagrama de atividade, diagrama de sequência, diagrama de classe, tá? Diagrama de interação, enfim, diagrama de caso de uso. Tem um monte, tá? Então, isso aqui é mais para quem estuda a parte aí, quem for fazer um curso superior na área de informática, principalmente cursos que envolvem mais análise, tipo um curso de engenharia de software, ou um curso de sistemas de informação, um curso de ciência da computação, vai ver bastante aí essa parte de diagramas, tá bom? Muito bem. Então, como eu falei para vocês no início da nossa aula, nós estamos aqui agora, olha só, esse aqui é um desenho bem legal das fases, né, do projeto de banco de dados. Essa fase aqui de levantamento e análise de requisitos e a fase de projeto conceitual, elas funcionam juntas, tá? Eu vou analisando e vou projetando, igual eu vou ensinar vocês a fazer, tá bom? Depois do projeto pronto, a gente vai fazer o projeto lógico, que basicamente é um mapeamento dos dados, tá? Ou seja, isso aqui independe do SGBD, como eu falei na aula de introdução, e depois a gente tem um projeto físico, que aí sim é a programação de fato, né, usando o SQL, que aí vai depender do SGBD que nós vamos utilizar. A gente já escolheu o SGBD, na verdade eu escolhi para vocês, a gente vai usar o MySQL, tá bom? Muito bem, galerinha! Então vamos falar sobre o requisito de software, continuar falando, já falamos um pouco, então eu expliquei que o requisito de software é uma função, é uma funcionalidade. Então, o diagrama R é a forma pela qual o projetista de banco de dados descreve os requisitos de software levantados para o cliente. Então, prestem atenção numa coisa, galera. Eu falei para vocês, acabei de falar agora há poucos minutos ou segundos atrás, que para desenvolver o software eu preciso que quais são as fases que eu falei? Analisar, projetar, certo? Então, primeiro analiso, depois eu projeto. Não tem como eu criar um banco de dados sem antes analisar. Isso é muito importante, porque quando a pessoa tenta fazer algo pulando uma das fases, né, do processo de desenvolvimento de um sistema, fase analisar, projetar, construir e testar, faz algo ruim. Tá? É por isso, e esse tipo de conhecimento, galera, a gente só aprende em cursos. A gente costuma dizer, a gente só aprende na academia, né? Que é fazer um curso superior ou um curso técnico, ou vocês estão tendo aqui o privilégio de fazer um curso FIC, mas um curso FIC robusto, um curso FIC bem dado, um curso FIC, né, completo, né? Eu falo completo porque é um curso de 200 horas, então é um curso com bastantes horas para vocês aprenderem, tá bom? Então, para que eu crie o banco de dados, para que eu projete o banco de dados, antes eu tenho que analisar o sistema que está sendo criado, tá bom? Então, primeiro eu preciso identificar quais são as funcionalidades que aquele sistema terá,
tá? Então, um requisito de software é uma funcionalidade, é uma função, também chamado de requisito funcional, para quem já ouviu falar nisso, tá? É uma funcionalidade do sistema, é uma ação do sistema. O que é uma ação do sistema? Vamos pensar em ação, tá? Ação, geralmente, é o quê? Vamos pensar em ação? Nadar, comer, o que mais são ações de seres humanos? Abraçar, amar, são ações. Ações geralmente são verbos, ok? Termina em ar, er, ir, or, ur, por exemplo, tá bom? No sistema é a mesma coisa, olha só, normalmente, essa ação, ela vai ser uma tela do sistema e ela vai ser sempre um verbo. Então, olha só, por exemplo, exemplos de requisitos, de funcionalidades. Vender produtos, cadastrar usuário, cadastrar produto. Aliás, em um sistema comercial, por exemplo, que é o foco do nosso curso vai ser, sistemas comerciais, que é esse tipo de sistema que nós vamos trabalhar e vamos criar, vamos ganhar dinheiro, né? Desenvolvendo, implementando e dando suporte a esse tipo de sistemas, normalmente. Cadastrar é uma das funções que mais existem em um sistema. Por que cadastrar? Porque um sistema precisa... Qual é o sentido de uma empresa, tipo uma rede de supermercado, comprar um sistema caríssimo? Para ela armazenar as informações de como é que funciona o supermercado. Então, uma das principais funcionalidades que um sistema vai ter é cadastrar. Cadastrar várias coisas. Ele cadastra o cliente, ele cadastra o funcionário, ele vai cadastrar os produtos, ele vai cadastrar o departamento, ele vai cadastrar uma porrada de coisa. Tá? E aí temos aquelas funções que são funções que representam determinados processos que acontecem dentro de um determinado supermercado, por exemplo. Então, quais são os processos que um supermercado tem no dia a dia ali? Entregar mercadoria, vender os produtos, né? Comprar produtos do fornecedor. Então, são funcionalidades que representam processos. E temos as funcionalidades que representam consultas de informação, que são os relatórios. Então, por exemplo, emitir um relatório de vendas. Tá? Então, é uma funcionalidade para consultar a informação que já está armazenada. Ok? Então, isso é uma ideia de requisito. Então, aqui o que vocês precisam entender é que, para criar um banco de dados, precisa-se primeiro analisar os requisitos do sistema. Primeiro é preciso analisar quais são as funções que esse sistema possuirá, ok? As funções, normalmente, tá? Não é regra, mas vamos colocar assim, por 95% das vezes, tá? Uma funcionalidade é uma tela. O que é tela? Que eu mostrei aqui para vocês aqui, ó. Lembra da telinha que eu acabei de desenhar? Essa telinha aqui que eu mostrei para vocês, ó. Essa telinha é um cadastrar cliente, tá vendo? Que eu desenhei aqui no meu caderno para minha outra aula de engenharia. Então, geralmente, uma funcionalidade é uma tela do sistema, tá bom? Deu para entender isso aqui? Top demais. Bom, um requisito de software normalmente precisa de uma estrutura para armazenar suas informações. Por exemplo, então eu levantei lá, eu tenho um requisito de software, por exemplo, igual esse aqui, ó, cadastrar o usuário, ou seja, os usuários do sistema. Eu preciso cadastrar o produto. Pensa comigo, se eu preciso cadastrar algo, eu preciso armazenar esse algo que está sendo cadastrado, concordam comigo? Como é que eu armazeno esse algo que será cadastrado? Usando uma entidade, uma tabela do meu banco de dados. Show demais? Tá dando para pegar a ideia? Se eu vou vender o produto, né? Se eu tenho um processo de vender o produto, eu preciso de uma entidade que armazene esse processo, né? Ou seja, o resultado desse processo. O resultado desse processo, quando eu vendo o produto, o que gera? Uma venda. Tá pegando, galera? Quando eu recebo um dinheiro, né? Quando eu recebo o dinheiro de uma venda, né? É um processo, receber. Não, qual é o resultado desse processo de receber uma venda, por exemplo? É um recebimento. Então, eu preciso armazenar esse recebimento. Estão conseguindo pegar a ideia? Tá? Então,
Mas tem uma coisa importante, olha só, lembre-se aqui, ó, até coloquei aqui, ó, separado. Nem todos os requisitos de software precisam de entidades para armazenar. Por quê? Porque tem requisitos de software que não são para armazenar. Tem requisitos que são para consultar, como eu já acabei de falar. Por exemplo, os requisitos que consultam as emissões de relatórios. Então, por exemplo, quando eu tenho um requisito de software, emitir relatório de vendas, esse requisito, ele não armazena informação. Por quê? Se ele quer emitir, ele vai consultar as vendas. Ou seja, em vez de armazenar, ele vai pegar as informações que já estão armazenadas. Então, esse requisito de sistemas será uma tela, né, uma tela de emitir relatório, mas esse requisito de software não precisa de entidade para armazenar. Ele vai precisar de uma entidade para consultar. Estão entendendo? Então, vamos com calma. Vamos gravar aqui, vamos anotar já no caderninho. Requisitos que normalmente não precisam de entidades para armazenar informação, os requisitos de consultar informações ou emitir relatórios. Ok? Os requisitos que precisam cadastrar uma informação, já é óbvio, né? Praticamente. Os cadastrar, todos vão precisar de uma entidade para armazenar informação. E os requisitos que armazenam o resultado de um processo. Vender, comprar, pagar, receber, vender. Pegaram a ideia aqui? Estão entendendo mais ou menos a ideia? Sim ou não? Tá top? Beleza. Vamos lá, então. Então, a entidade, né, como eu já falei para vocês, o principal conceito do modelo de entidade relacionamento, que a gente vai falar bastante, é o conceito da entidade. A entidade é um objeto que possui existência física ou abstrata no mundo real, certo? A entidade é algo do mundo real que pode ser identificado de forma única, ou seja, são estruturas que agrupam características comuns de um determinado objeto, tá? Então, é importante agora a gente falar sobre a entidade. A gente já entendeu que o requisito de software vai precisar de uma entidade para ser armazenada, certo? Aí você pode pensar assim, pô, eu tenho uma funcionalidade, eu vou criar um sistema, né? E eu vou armazenar os dados de uma pessoa. E aí, como é que eu armazeno isso? Eu armazeno assim, tipo, eu vou criar uma entidade para armazenar o nome da pessoa, aí eu vou criar uma outra entidade para armazenar o CPF dela, eu vou criar uma entidade para armazenar o telefone, eu vou criar uma entidade para armazenar o e-mail dela. Não é assim que funciona, tá? A entidade, ela representa um objeto do mundo real, certo? Algo do mundo real. Esse objeto não é uma característica. Esse objeto, ele possui características, ok? Já vamos fazer um exemplo, vocês vão entender bem isso, tá? Então, uma entidade, certo? Uma tabela do banco de dados, uma tabela, ela possui um conjunto de características, tá? Vamos aqui a um exemplo clássico. Vamos pensar numa cozinha agora, certo? Vamos pensar numa cozinha. Essa cozinha que você tem na sua casa aí. Então, aqui eu tenho várias informações sobre essa cozinha, certo? Jogadas ao vento aqui. Então, eu tenho aqui informações como cor, fogão, comprimento, mesa, geladeira, altura, armário, marca, número de porta, cadeira, peso e potência. São informações que eu olhei ali para minha cozinha agora há pouco e pensei nela e joguei aqui. Agora eu pergunto para vocês, quais desses dados aqui, no caso, não são informações, são dados, quais desses dados, né, são objetos e quais são características? E aí, o que vocês acham? Né? Pausa um pouquinho o vídeo aí e pensa um pouquinho. Quais são objetos e quais são características? Pausa o vídeo e, se preferir, anotem aí no caderno aí o que você acha que é característica e o que você acha que é objeto, ok? Pronto. Você pausou o vídeo, anotou? Vamos lá então? Quais são objetos? Então, objetos desse levantamento de dados aqui é o fogão, a geladeira, a cadeira
e o armário. E a mesa. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 objetos. Cor não é um objeto. Cor é uma característica. Comprimento também é uma característica. A altura também é uma característica. O número de portas também é uma característica. O peso, a potência e a marca. Então, aqui eu tenho um conjunto de dados, e esses conjuntos, alguns são objetos, ou seja, objetos, esse aqui são todos objetos físicos. Então, a gente tem que entender também que o objeto não é só o objeto o mais comum da gente armazenar no banco de dados, são objetos físicos que existem, né, de forma palpável no mundo real. Por exemplo, um cadastrar cliente. Um cliente é uma pessoa existe no sistema. É uma pessoa física. Um produto, se eu vou cadastrar, por exemplo, cadastrar um fogão. Fogão é algo que existe fisicamente. E como eu falei no slide passado, o objeto pode ser físico ou abstrato. O que seria uma coisa abstrata? Um objeto abstrato é algo que não existe fisicamente no mundo real. Exemplo, venda. Venda é algo físico? Você consegue pegar a venda? Isso aqui é o objeto venda? Não. Tu pode pegar uma folha, né, que vai estar descrito os dados daquela venda, né, mas não é a venda. A venda é algo abstrato, você não pega a venda. Então, o sistema ele armazena tanto coisas físicas que eu consigo entender, que eu consigo pegar, quanto coisas abstratas. Tá dando para entender isso? Sim ou não? Top. Beleza, então aqui eu tenho características e tenho objetos. Aí eu pergunto, alguma dessas essas características aqui podem ser agrupadas em um objeto desse? Por exemplo, fogão. Quais dessas características poderiam ser, né, direcionadas para fogão? E para geladeira? E para cadeira? Então, olha só que a gente tem esse exemplo aqui bem legal. Deixa eu baixar aqui minha carinha. Pronto. Olha só. Então, aqui eu peguei essas mesmas informações aqui e agrupei ela dessa forma. Então, aqui nós temos a mesa, armário, fogão, a geladeira, né? E a cadeira. E aqui eu peguei as características que são comuns a cada um desses objetos. Então, a mesa, ela tem altura, ela tem comprimento, ela tem peso, ela tem marca, ela tem cor e ela tem número de portas. Já o armário tem altura também, tem todos, olha só, todos têm altura, todos têm comprimento, todos têm peso, todos têm marca, todos têm cor, mas somente mesa que tem, mesa não, né? Eu coloquei errado aqui. Somente armário tem números de portas, tá bom? E, então, esse número de portas que é aqui embaixo, desculpa. E somente fogão, geladeira e cadeira. Ué, não, gente, eu coloquei errado aqui. Fogão, geladeira. Ué, gente, o que eu tô fazendo aqui de doideira? Fogão, geladeira. Cadê? Fogão, geladeira. Fogão, geladeira. Ah, não, a cadeira não tem potência, né, gente? Tô ficando malucão aqui, hein? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, essa minha cadeira não tem potência, o número de portas está aqui. Pessoal, isso acontece, tá? Isso aqui são aulas que eu estou preparando especialmente para o curso de vocês, então às vezes a gente comete esse tipo de equívoco aí. Então, olha só aqui também, de novo. Eita. Então, nós temos aqui o resultado de quê? Deixa eu arrumar aqui para deixar bem bonitinho para vocês estudarem depois em casa, né? E aqui é assim, galera, a gente vai ajudando o erro e já vai fazendo na hora, tá bom? Então, aqui nós agrupamos as características comuns para cada objeto, certo? Então, nós temos aqui 5 objetos, cada objeto tem as suas características. E aí, podemos então agrupar as entidades que possuem as mesmas características? Sim. Ou seja, percebam que aqui, fogão e geladeira, eles possuem as mesmas características únicas, tá? E cadeira, armário e mesa também possuem, quase todas possuem as mesmas características, né? Até cor, somente armário que tem uma característica a mais, mas a característica a mais não vai, não poderíamos agrupar ela junto, não teria nenhum problema. Então, olha só, se eu fosse agrupar esses objetos, então eu teria aqui o fogão e a geladeira, eu poderia agrupar essas entidades, fogão e geladeira, para uma entidade chamada eletrodoméstico. Eu poderia agrupar
os objetos, as entidades cadeira, mesa e armário para a entidade móveis. Então, esse processo que a gente acabou de fazer aqui agora, ou seja, eu tinha vários dados, a partir dos dados eu identifiquei quais são objetos, ou seja, quais serão entidades, e a partir desse emaranhado de dados eu identifiquei quais são os objetos e quais seriam características. Depois eu disse quais aquelas características seriam agrupadas em cada um dos objetos. Depois eu agrupei os objetos que possuem características comuns. Esse processo que nós acabamos de fazer aqui chama-se abstração, tá? Eu abstraí o mundo real agora para o mundo computacional e também acabei de fazer uma análise. Isso que a gente acabou de fazer aqui agora junto foi uma análise, tá? Isso chama-se análise, é pensar, é analisar o mundo real, trazer e abstrair isso para o mundo computacional. Tu pode perguntar, professor, mas olha só, os objetos, todos eles têm as mesmas características até cor. Somente o fogão e a geladeira que tem uma característica a mais, que é potência, e eu tenho aqui o armário e a mesa que tem um número de porta. Eu poderia, então, agrupar, dependendo do sistema, todos esses objetos que tanto o fogão e a geladeira como cadeira, mesa e armário, para uma entidade chamada, por exemplo, produto? Poderia, tá? O que vai depender isso? Qual é o jeito correto? Não existe jeito correto em modelagem, tá? Existe o jeito que funciona. Essa forma que eu fiz aqui, eletrodoméstico e móveis, funciona. Se você juntasse todos eles em uma entidade só, chamada produto, tá? Funcionaria também. Você pensa, professor, mas se eu colocasse todas em produto? E a característica da potência? Quando fosse uma mesa, eu ia cadastrar lá os dados de uma mesa em uma entidade chamada produto e teria lá uma informação de potência. E quando chegasse, fosse uma mesa, eu ia preencher a potência? Não, eu não ia preencher. Ou eu colocar assim, ó, não se encaixa. Eu descreveria, não preencheria essa informação. Se fosse um fogão, quando eu fosse preencher o número de portas, a mesma coisa, eu não preencheria. Então, você pode abstrair muito ou pouco. Vamos colocar assim, tá? Qual é a forma correta que eu falei, galera? Depende do sistema, tá? Depende da análise, ok? Depende do tipo de software que você está construindo. Depende da aplicação que você está fazendo, ok? Esse tipo aqui de análise, por exemplo, esse resultado aqui dessa entidade eletrodoméstica, dessa entidade chamada móveis, se enquadraria melhor num sistema se fosse um software para uma loja tipo uma Magazine, não sei se tem Magazine na cidade de vocês, ou uma loja que tipo um Americanas que tem muitos tipos de produtos diferentes, tá? Mas se eu posso também, se eu agrupasse essas entidades, eletrodoméstico e imóveis, em uma entidade chamada produto, eu poderia ter uma característica chamada tipo. E aí o tipo do produto seria eletrodoméstico ou o tipo dele poderia ser móveis. Tá? Então, depende muito, galera. Tá? Depende do sistema que você está criando e vai depender muito, isso quem vai dizer vai ser muito que a funcionalidade, a função, a tela que você está projetando no seu sistema, tá bom? Estão pegando, galera? Tá dando para entender mais ou menos o conceito de abstração do que a gente acabou de fazer? Top. Do requisito à entidade, vamos aqui uma coisa mais prática, então. Então, vamos lá. Exemplo, suponhamos que uma empresa chamada XP, empresa qualquer, não é XP lá investimento, é XP, só que inventei do nada. Pede para você desenvolver um software para gerenciar seus funcionários, chamado também de sistema de gestão de pessoas. Então, a empresa XP, ela quer que você vai construir um sistema para ela, e esse sistema vai gerenciar os funcionários dessa empresa. Só a parte de gerenciamento de funcionário, mais nada. Esse tipo de sistema é muito comum, chama-se sistema de gestão de pessoa, também geralmente sistema para folha de pagamento. É um sistema que vai gerenciar os dados, todos os dados relacionados ao funcionário dessa determinada empresa. Tá bom? Então, na fase de análise, durante as entrevistas, tá? Entrevistar é uma técnica de análise, né? Você entrevista as pessoas para você entender como é que funciona o sistema. Você irá perguntar o que a empresa deseja armazenar referente aos seus processos. Uma possível resposta da empresa será:
informações sobre os empregados, seus dependentes, o departamento desse empregado, né, o departamento de cada empregado, entre outras informações. Então, vamos pegar 3 aqui. É lógico que teria mais informações, mas vamos pegar 3 aqui. Então, empregado, dependente e departamento são coisas, são objetos do mundo real, né? Aqui eu tenho objetos 2 físicos e um abstrato, porque o departamento ele seria uma sala, né? Mas a sala é sala, não é o departamento. O departamento é mais uma coisa abstrata, é mais um local onde se junta pessoas que fazem a mesma coisa. O departamento que poderia ser chamado também de setor, tá? Na empresa aí que vocês trabalham. Então, se eu quero armazenar os empregados, os dependentes desses empregados e o departamento desse empregado, eu teria aqui quais funcionalidades, quais requisitos. Lembrando, requisito é uma ação. Então, eu vou ter cadastrar empregado, cadastrar dependente e cadastrar departamento. Viram como é que faz? Então, eu tenho um sistema que eu quero armazenar empregado, dependente e departamento, logo eu tenho as funções cadastrar empregado, cadastrar dependente, cadastrar departamento. Correto? Se fosse isso para um sistema, vamos colocar um hospital, certo? Se fosse um software para um hospital, que tipo de coisa a gente armazenaria nesse hospital? Cadastrar o quê? Paciente. Cadastrar o quê? Médico. Cadastrar o quê? Enfermeiro. Cadastrar o quê? Medicamento. Cadastrar o quê? Quarto. Consulta. Estão pegando a ideia, galera? Tá dando tá dando aquele estralo na mente? Tomara que sim, hein? Então, beleza. Então, nós temos aqui as entidades. A entidade é criada, então, a partir das funcionalidades que foram levantadas, como a gente acabou de fazer. Então, um exemplo bem clássico aqui, a gente identificou 3 coisas que serão armazenadas, 3 objetos, e aí a gente criou 3 funcionalidades. Então, a partir das funcionalidades, ou seja, dos requisitos, podemos identificar as entidades. Empregado, departamento e dependente. Aqui está uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu até levantei, vou até tomar um café. A entidade armazena o que está sendo armazenado? Ela armazena o objeto, tá? Então, em nome de Jesus, hein? Não existe entidade chamada cadastrar empregado. Cadastrar empregado é o requisito do software, certo? A entidade, ela é o que está sendo armazenado. É o objeto. Então, você nunca vai colocar o nome de uma entidade, de uma tabela, de cadastrar empregado. É somente o que está sendo armazenado será o nome da entidade, ou seja, o nome do objeto que ela está armazenando. Então, olha só, a entidade, para essas funcionalidades, será empregado, departamento e dependente. Serão, aqui, pausem, anotem, o nome da entidade é um substantivo. Está claro isso? Anotamos, então, que o nome do requisito funcional sempre começará com um verbo, porque é uma ação, cadastrar, vender, etc. Top aqui, galera? Já a entidade será o nome de um objeto, então será um substantivo. Tá claro isso? Pessoal, estou falando isso porque pela minha experiência aí nesses últimos anos lecionando banco de dados, já vi muito aluno cometer esse tipo de erro, colocando lá, vai modelar um sistema, coloca lá o nome das funcionalidades, tá? No nome da entidade. Está errado. Ah, professor, mas onde eu trabalho aqui, a galera faz isso, está fazendo de forma equivocada, não está de acordo com a literatura de banco de dados. Muito bem. E pode falar que o professor Jacques falou que eles estão errados. Beleza, então aqui a entidade, ela é representada no diagrama ER, no diagrama de entidade de relacionamento, como um retângulo. A professora não gosta de retângulo, gosta de bolinha, gosta de bolinha. Tá errado. Por quê? O que eu falei para vocês no começo da aula? Que o desenho, o símbolo é específico do diagrama, tá? Existe uma lógica, existe uma regra a ser seguida. Então, a regra é que a entidade é desenhada de forma de retângulo. Não é quadrado, não é bolinha, não é coração.
não é triângulo, é retângulo, ok? Está claro isso, galera? Beleza. E dentro desse retângulo, vamos colocar o nome da entidade que será armazenada, aquele objeto. Tá pegando? Moleza? Top demais. Então, olha só, requisito para a entidade. Aqui está um exemplo clássico. Então, aqui nós temos uma funcionalidade, uma função, ou seja, a tela que o sistema, que o usuário vai utilizar, seria aqui uma funcionalidade chamada cadastrar cliente, bem simplesinha. Então, ele colocaria aqui os dados que serão salvos. Quais são os dados que serão salvos? O nome, o CPF, o celular, né? O tipo desse cliente, se ele é pessoa física ou se ele é pessoa jurídica, e quais são as preferências desse cliente. Se ele gosta mais de camisa, de calça, de sapato e de acessório. Ok? Então, essa aqui, preferência, tipo celular, CPF e nome, são os dados, são as características desse cliente. São as características do objeto cliente que será salvo. Então, aqui eu tenho a funcionalidade e para que essa funcionalidade, né, consiga salvar os dados dela, ela precisa de uma entidade, tá? E essa entidade é o que vai receber tudo que será salvo aqui pelo usuário. Então, o usuário vai vir aqui digitar aqui, ó, o nome, ele vai digitar o nome, o CPF, o celular, a pessoa, preferência, pá, vai clicar aqui em salvar. Quando ele clicar em salvar, esses dados do cliente que ele digitou será salvo dentro dessa tabela do banco de dados. Está claro? Já adiantando o assunto, olha só, aqui nós temos, nessa entidade, eu tenho aqui já os atributos, tá bom? Já vamos falar sobre atributos, mas já adiantando, os atributos são as características do cliente que será salva, ou seja, aquilo que o cara vai digitar. Ah, professor, mas, cara, falta nessa funcionalidade, nessa telinha que tu colocou aí, falta, por exemplo, o e-mail do cara. Beleza, top! Então, você tem que refazer a funcionalidade, colocar aqui mais um campo para o e-mail, e aí mais um campo, né? Mais um atributo e-mail na entidade cliente, tá bom? Não existe mágica, tá? Se você colocou um dado aqui no requisito funcional e não colocou o dado correspondente para ser salvo aqui na tabela, não será salvo. Não existe magia. Tá bom? Deu para entender, gente? Pessoal, conseguiram entender isso? Entenderam da onde vem a tabela? Entenderam? Por que é criada uma tabela? Entenderam? Por causa disso aqui que vocês estão olhando agora. O requisito, a funcionalidade do sistema que está sendo criada, precisa de uma estrutura para armazenar. Lembra? Camada de aplicação, banco de dados. O banco de dados aqui é a entidade. Que camada? Requisito de sistema. Então, um manda a informação para o outro. Existe essa comunicação, essa troca. Tá top? Espero que sim, hein? Isso aqui é massa demais, galera. Eu poderia passar dias falando isso aqui. Vou passar, né, com vocês, é verdade. Muito bem, então os atributos, como eu já acabei de adiantar para vocês, são as características do objeto físico abstrato que está sendo armazenado em uma entidade. Então, as características, né, do objeto, nós chamamos no banco de dados de atributos. Exemplos de atributos. Exemplos são características: cor, altura, comprimento, potência, quantidade, nome, CPF, RG, e-mail, enfim. Tudo que define uma característica. Aqui, nós, voltando àquele nosso exemplo lá dos eletrodomésticos e dos móveis, né? Aqui nós temos, por exemplo, a mesa. Então, a mesa e o fogão é o que? É a entidade. A altura, o comprimento, o peso, a marca, a cor, o número de porte são os atributos. Entenderam? Isso que eu mostrei para vocês, que eu fiz junto com vocês no contexto da cozinha, é uma técnica de análise muito utilizada. Ou seja, você olhar para um ambiente, para um contexto, você anotar tudo que você está vendo naquele contexto, tanto de objetos como de características. E depois você vai separando o que é objetos, o que são características. Depois você vai dizer quais características. Vai ter uma aula depois que eu vou falar mais sobre isso na prática. Você vê quais características são comuns, etc. Como eu mostrei para vocês. Vai ter uma aula que eu vou fazer um exemplo prático disso. Olhando para um mundo real, fazendo uma análise e criando um diagrama, tá bom? Para vocês verem como é que faz. Pois bem. Então, vamos voltar aqui ao exemplo da empresa XP. Para saber quais são os atributos de uma entidade, você precisa perguntar para a empresa quais as informações
que a empresa precisa guardar sobre seus empregados. Então, se você está desenvolvendo um sistema para uma empresa específica, no caso aqui é XP, né, nós identificamos as entidades empregado, dependente e departamento. Agora, saber o que será salvo de cada um, quem tem que dizer para você é o seu cliente, a sua fonte de análise, é quem vai usar o sistema. Tá, professor? Eu estou desenvolvendo um sistema aqui sozinho. Né? Eu sou analista, então beleza, aí você decide. Agora, se você está trabalhando em um local e você desenvolve o sistema para alguém utilizar, esse alguém que vai utilizar ou que utiliza é que precisa dizer para você quais informações precisam ser salvas. Ele sabe. Tá? Então, sobre empregados, uma possível resposta seria a matrícula dele na empresa, o nome dele, o sexo dele, o endereço, o salário, a data de nascimento. O que mais? Pensa, pessoal, empregado é um funcionário. Tá? Então, quais são aqui nós teríamos o que mais? Qual a função dele, a data de admissão ou data de demissão, o número da carteira de trabalho, enfim, tem tanta característica que a gente poderia colocar para ser salvo de um empregado. Aí a gente tem que parar, pensar e analisar. Essas informações guardadas pela empresa sobre os empregados são os atributos da entidade empregada, tá bom? Então, no diagrama ER, um atributo é representado por uma seta com uma bolinha na ponta. Olha só aqui, ó, uma setinha com a bolinha na ponta, tá? Essa seta, né? Essa setinha, essa linha é ligada à entidade. Então, a gente setinha ligadinha à entidade aqui. Então, a setinha, uma bolinha na ponta, e aí o nome do atributo que será utilizado para salvar, tá bom? Então, a imagem a seguir, ó, ilustra o exemplo da entidade empregado e seus atributos. Então, olha só, aqui nós temos o empregado, funcionário, nós temos matrícula, nome, CPF. Tá vendo que existe uma diferença de cor nos atributos? Já vou explicar depois, tá bom? Relaxa. Então, tem matrícula, nome, sexo, endereço, salário e data de nascimento. Eu coloquei só alguns, galera. Obviamente que essa entidade teria vários e vários outros atributos. Eu até já coloquei aqui de forma, preparando, eu já coloquei um nome diferente, né? Empregado pode ser chamado também de funcionário. É a mesma coisa, empregado e funcionário são sinônimos. Bom, não tem importância. Beleza! Atributos simples são as características básicas da entidade. Tá? No diagrama ER, ele é identificado com a bolinha da ponta da seta branca, sem preenchimento. Então, o atributo simples são quase todos os atributos. Vocês vão ver que o que não vai ser, apenas um dos atributos será diferente, que será com a bolinha pintada de pretinha, tá bom? Então, todos os atributos que são características comuns, tipo nome, sexo, endereço, salário, data de nascimento, são atributos simples. Anotem, o atributo simples, ele pode guardar uma informação que se repete. Ou seja, eu posso ter vários funcionários que sejam do mesmo sexo. Ou seja, o atributo sexo, ele pode se repetir, pode ter várias vezes masculino, várias vezes feminino. Assim como a data de nascimento, pode ter vários funcionários que nasceram em 1/1 de 1990. Tá bom? Então, os atributos simples, as informações contidas neles se repetem. Tá bom? Ao contrário do atributo identificador. O atributo identificador, que é esse atributo aqui da bolinha pintadinha de preto ou de azul escuro, no caso, é uma característica única que identifica um registro dentro da entidade, tá bom? Então, a informação gravada no atributo identificador, ela tem que ser única, ela não pode se repetir, tá bom? Então, por exemplo, eu não posso ter aqui dois funcionários com a mesma matrícula, teria que ser diferente. Então, eu teria que ter um funcionário com a matrícula, por exemplo, número 1, depois um outro funcionário com a matrícula número 2, porque o atributo identificador, ele não pode se repetir, tá bom? Geralmente, quando a gente vai armazenar pessoas, é muito comum a gente ver o desenvolvedor colocando o CPF como atributo identificador do registro. Por quê? Porque o CPF não se repete, ninguém tem um CPF igual, tá bom? Professor, posso colocar um atributo identificador, o nome? Não pode, por quê? Porque o nome pode se repetir, pode existir
Pode não, existe um monte de Maria da Silva de Jesus, deve ter umas 300 mil aí no Brasil, tá bom? Então, não pode, tem que ser algo que não se repete, tá? Normalmente, esse atributo, ele é numerado, ele é um número, tá? Ele é uma sequência numérica, o mais comum é uma sequência numérica, tipo, registro 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, 5 e 6, tá bom? Esse atributo identificador, ele é chamado também de atributo-chave, ou, de forma mais comum, chave primária. Tanto quanto vocês ouvirem falar de chave primária, quando vê eu falando aqui chave primária, que às vezes eu falo sem nem perceber, saibam que é o atributo identificador. Tá bom? No diagrama, ele é identificado com a bolinha pintadinha. Exemplo, CPF, como eu falei, quando a gente vai cadastrar pessoas. Quando eu, por exemplo, vou cadastrar, por exemplo, uma empresa, o CNPJ, seria uma informação que não se repete. Mas o mais comum de se utilizar, o que eu vou incentivar vocês a utilizarem, é usar um número sequencial. 1, 2, 3, 4, 5. Que aí a gente vai armazenar o registro, esse atributo identificador, através de um código. Tipo 1, 2, 3, ou então um ID. Código e ID são os termos mais utilizados. Ok? Viram que eu falei de registro agora há pouco? Alguém deve estar se perguntando, professor, mas o que é registro? Vamos entender o que é registro, então, que é muito importante esse entendimento que é registro. Uma tabela, uma entidade, essa tabela aqui, essa tabelinha funcionária, essa tabela ela pode ser compreendida ou imaginada como uma planilha de Excel. Eu falei isso na aula sobre introdução ao banco de dados, lembra? Falei para vocês, até mostrei, abriu o Excel, falei, tá vendo? Isso aqui é uma planilha. Uma tabela. Uma tabela, ela é entendida, ela é compreendida como uma planilha do Excel, onde essa tabela vai ter colunas e vai ter linhas. Não tem uma tabela do Excel, como eu mostrei para vocês na aula de introdução, não tinha lá colunas e linhas que eu mostrei para vocês? Top? Show demais. Em banco de dados, em uma tabela, as colunas são os atributos. Olha aí, hein? Tá vendo? Então, esses atributos aqui, ó, serão as colunas dessa tabela, usando aquela analogia, imaginando um Excel. Tá bom? Já vou mostrar aqui para vocês entenderem. Já as linhas são os registros inseridos nas tabelas. Então, a cada linha da tabela será um registro, tá? Um registro em uma tabela é um conjunto de dados inseridos dentro de uma linha da tabela. Então, cada registro, vamos supor aqui, vamos usar o exemplo da tabela funcionária. Cada registro será um conjunto de dados relacionados a um funcionário. Então, esse registro de dados será armazenado em uma linha da tabela. Então, por exemplo, eu vou cadastrar um funcionário novo, vou cadastrar aqui o João. Então, o João vai ser cadastrado em uma linha, e nessa linha eu vou ter as informações do João. Então, matrícula, nome, sexo, endereço, salário e data de nascimento. Então, o registro de um funcionário contém um conjunto de dados. Quais são os dados? Matrícula, nome, sexo, endereço, salário e data de nascimento. Nessa tabela. Estão entendendo? Então, um registro representa uma entidade armazenada. Um funcionário, ou um cliente, ou um produto. Então, um registro é algo dessa entidade que está sendo armazenada. Exemplo, a tabela time, lembra do time que vocês fizeram o exercíciozinho? Não fizeram ainda não, vai ser feito aqui no final desse material. Ou a gente já fez, não me lembro. A tabela time, vamos supor o time numa tabela de time de... Vamos pensar no futebol, certo? Então, aqui um sistema de um campeonato de futebol. Então, nós temos uma tabela chamada time, para armazenar os dados do time. Então, a tabela time possui 2 times armazenados, o Palmeiras e o São Paulo, certo? Então, eu posso dizer assim, que se essa tabela time tem 2 times armazenados, eu posso dizer que essa tabela time, então, possui 2 registros. Se eu vou lá e apago o registro do time Palmeiras e deixo só o São Paulo, então eu digo que essa tabela time terá agora apenas um registro. Se eu vou lá na tabela time e adiciono mais um registro agora do Corinthians, então eu digo que essa tabela time agora tem 3 registros. Estão entendendo, galera?
Beleza, aqui eu trouxe um outro exemplo, olha só. Então, no caso da nossa tabela aqui, funcionário, certo? Com esses atributos. Olha aqui, essa é a representação da tabela, né, da forma que ela é armazenada. Então, olha só, a tabela, aqui, ó, as colunas são os atributos. Algumas literaturas de banco de dados chamam essas colunas e atributos de tupla. Eu não gosto desse nome, eu acho muito esquisito. Tupla, mas tá? Então, se quando dizer tupla no banco de dados, é nada mais do que as colunas da tabela, ou seja, os atributos. Tá vendo? Então, nome, ó, nome, sexo, endereço, salário e data de nascimento, tá aqui. E aqui nós temos as linhas, ó. Então, a linha são os registros. Então, cada linha é um registro. Então, aqui eu tenho 3 registros nessa tabela, ó. Então, eu tenho o registro 1, tá vendo? Lembrando, a matrícula é a chave de identificação, é o atributo chave, é a chave primária. Tá bom? Então, ela não pode se repetir. Eu não posso ter 2 registros com o número de matrícula 1, porque ele tem que ser único. Tá bom? Já sexo é um atributo comum, é um atributo simples. Então, ele pode se repetir, não tem importância. Eu posso ter 2 registros com a mesma informação, tipo feminino. Top? Estão anotando? Galera, é importante vocês anotar essas coisas mais, assim, que mais decorebinha mesmo, tá? Que tem que decorar, tem que entender isso, tem que aprender. Tá claro isso, galera? Tá? Entender o que é tabela, como a tabela é visualizada na nossa mente. Então, quando a gente fazer uma tabela, a gente vê dessa forma aqui, como se fosse uma planilha do Excel. Certo? Então, a planilha, as linhas são os registros. Então, toda vez que eu falar de registros, lembra de uma linha. Representa alguma coisa que está armazenada dentro dessa tabela. No caso aqui, funcionário, nós temos 3 funcionários. Top, galera? Show? Espero que sim, hein? Agora, vamos então praticar. Agora chegou a do futebol, eu já tinha falado do futebol. Vamos praticar então. Imagine que você está analisando um sistema para controlar um campeonato de futebol. Aí, todo mundo aqui nesse curso já... Você pode não gostar de futebol, gente, mas você sabe como é que funciona. E meninas que estão me assistindo agora, professor, eu odeio futebol, nem assisto. Mas, poxa, o seu namorado, o seu pai, o seu marido, alguém gosta de futebol, não é possível, né? Então, converse com eles que ele vai te explicar como é que funciona um campeonato de futebol, tá? Mas eu sei que todas as mulheres aí desse curso aí são apaixonadas por futebol, né? Normal. Todo brasileiro gosta de futebol, não é possível, né? Todo mundo que já assistiu a Copa do Mundo? Né? Não é possível que você não assistiu. Se você não assistiu, você tem um problema sério, hein? Tá? Mas Copa do Mundo, acho que todo mundo já assistiu. Copa do Mundo é um campeonato de futebol, então lembra como é que funciona a Copa do Mundo. Aí, a partir do campeonato de futebol, você vai analisar e imaginar quais funcionalidades esse sistema precisa ter e quais entidades são necessárias para armazenar os dados das funções. Pô, professor, não sei como é que funciona. Olha aqui qual é a primeira palavra, analisar. Então, tem que analisar. Analisar envolve o quê? Pensar, pesquisar, observar. Então, você vai analisar. Como é que eu vou analisar? Professor, não sei como é que funciona o campeonato de futebol. Entrevista o marido. Ou você, homem que não sabe o campeonato de futebol, entrevista a esposa, entrevista um amigo. Eu não quero entrevistar, eu vou pesquisar. Então, você vai lá no Google e coloca assim, como funciona o campeonato de futebol. O Google vai te explicar como funciona o campeonato de futebol. Então, a partir dessa análise, você vai identificar quais são as funcionalidades que precisa existir para que esse campeonato exista. E aí, a partir das funcionalidades que você identificar, você vai criar e vai desenhar as entidades para essas funções, certo? Para cada entidade, você já vai vai desenhar aí no seu caderno quais são os atributos simples e qual será o atributo identificador dessas tabelas, ok? Gostaram desse exercício? Maravilhoso, né? Tem um 2 aqui, tem mais um. Pessoal, lembra que eu falei na disciplina passada? Esse curso envolve prática, tá? Prática é essencial. Isso aqui não vale nota, tá bom? Isso aqui é para praticar, para aprender. São exercícios de fixação. Agora, 2. Imagine que você está analisando um sistema para controlar uma loja que venda roupas.
e venda roupas. Pô, todo mundo aqui já comprou roupa uma vez na vida, não é possível, né? Todo mundo que já foi na loja de roupa, já foi, né? Seja homem, mulher. Mulher geralmente vai mais que homem, né? Mas a minha esposa, pelo menos, vai muito mais do que eu. Mas eu sei como é que funciona a loja de roupa, não é possível, tá? Não sabe? Use as técnicas de análise, entrevista, analisa, vai na loja de roupa ver como é que funciona, isso é uma técnica de observação, ou pesquisa no Googlezão aí, que Google é Deus, né? Google é Deus não, Google ajuda que nem Deus. Analise e imagine quais funcionalidades o sistema precisa ter e quais entidades são necessárias para armazenar os dados das funções. Desenhe no seu caderno as entidades com os seus atributos simples e o atributo identificador. Ok? E com isso eu encerro essa parte, né, da aula 2. Eu falei para vocês que eu dividi em 2 vídeos. Então, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Façam e agora, peguem, tá tudo fresquinho na memória, tentem já fazer o exercício, que agora na próxima aula eu já vou mostrar uma possível correção aqui para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima. Boa tarefa aí para vocês.